O sol ainda não havia nascido quando Virgulino Ferreira da Silva despertou no acampamento improvisado entre as pedras da Chapada do Sertão. O frio da madrugada cortava o ar seco do sertão, e os últimos braseiros fumegavam preguiçosos, enquanto os cangaceiros dormiam enrolados em suas mantas de couro. Lampião ajeitou o chapéu de couro ornamentado com moedas de ouro e levantou-se devagar, os olhos pequenos e penetrantes vasculhando o horizonte ainda escuro. Havia 3 semanas que o bando vagava por aquelas terras áridas, fugindo das volantes do tenente João Bezerra, que os perseguia sem trégua desde Pernambuco. Os homens estavam cansados, as munições escasseando, e a água dos bornais já tinha gosto de couro velho. Maria Bonita dormia encostada numa pedra lisa, o rifle atravessado no colo, sempre alerta mesmo no sono. Ao lado dela, Corisco roncava baixo, o punhal reluzindo na cintura, mesmo durante o descanso. O capitão do cangaço caminhou até a beira do acampamento, onde Volta Seca fazia a guarda. O rapaz, magro como um galho seco, acenou com a cabeça ao ver Lampião se aproximar. "Alguma novidade?" perguntou o chefe, ajeitando a cartucheira no peito. "Tudo quiet, meu capitão. Só o vento nas pedras e os mocós correndo." Lampião assentiu e ficou observando o céu que começava a clarear no horizonte. Eram terras de Bahia aquelas, território que conhecia como as cicatrizes nas próprias mãos. Cada gruta, cada trilha, cada poço d'água estava gravado na sua memória desde os tempos em que ainda era apenas um rapaz revoltado perseguindo os assassinos do pai. O barulho de cascos batendo na pedra fez ambos se virarem. Uma sombra se movia lentamente pela trilha que subia a serra, ainda distante, mas claramente vindo em direção ao acampamento. Volta Seca ergueu o rifle, mas Lampião fez um gesto para que esperasse. "É só uma pessoa. E vem devagar, como quem não quer assustar ninguém." A figura se aproximou pela manhã que despontava, revelando aos poucos uma mulher montada num jumento velho. Vestia preto da cabeça aos pés como as viúvas do sertão, e trazia nas costas um pequeno embornal de couro cru. Quando chegou a uns 50 metros do acampamento, desmontou e começou a caminhar, deixando o animal pastar entre as juremas. Os outros cangaceiros já estavam acordando com a movimentação. Corisco pulou de pé com a agilidade de um gato. Maria Bonita ajeitou o lenço na cabeça e pegou o rifle, enquanto Mergulhão e Saracura se posicionaram atrás das pedras. Todos sabiam que uma pessoa sozinha podia ser mais perigosa que um batalhão. Poderia ser isca, espiã ou simplesmente alguém desesperado o suficiente para não temer a morte. A mulher parou a uma distância respeitosa e gritou: "Capitão Lampião, vim procurar o senhor." A voz era firme, sem tremor, mas carregada de uma tristeza que cortava o ar matinal. Lampião desceu alguns metros pela encosta, mantendo a mão no cabo do punhal. "Quem é a senhora e o que quer comigo?" "Me chamo Donana Bezerra, sou de Canudos, terra de Antônio Conselheiro. Vim pedir justiça ao senhor." O nome da cidade sagrada fez Lampião hesitar por um momento. Canudos fora destruída pelos soldados da República havia mais de 20 anos, mas o sangue derramado naquelas terras ainda era sagrado para todo sertanejo. Quem sobrevivera àquele massacre carregava uma marca de sofrimento que todos respeitavam. "Suba então, mas devagar, e mantenha as mãos onde eu possa ver." Donana subiu pela trilha rochosa com passos cansados, mas decididos. Quando chegou mais perto, Lampião pôde ver que era uma mulher de uns 40 anos, ainda bonita, apesar das marcas deixadas pelo sol e pela dor. Os olhos eram grandes e escuros, com aquela profundidade que só vem de quem já viu demais da vida. As mãos, calejadas pelo trabalho pesado, seguravam um rosário de contas pretas. "Fale o que veio falar, mulher." Donana respirou fundo e começou sua história. Falou de como nascera em Canudos, filha de um dos seguidores de Antônio Conselheiro.
Contou sobre o dia em que os soldados vieram com seus canhões e fuzis, matando homens, mulheres e crianças sem distinção. Como sua família fugiu pela Caatinga, levando apenas a roupa do corpo e a fé em Deus. Meu pai morreu de desgosto 2 anos depois. Dizia que o mundo tinha acabado em Canudos e nós éramos só almas penadas caminhando pela terra. Minha mãe aguentou mais um pouco, mas também se foi. Fiquei sozinha, sem família, sem nada. Maria Bonita se aproximara e ouvia com atenção, reconhecendo na história da mulher ecos de sua própria vida. Corisco permanecia alerta, mas seus olhos duros mostravam uma centelha de compaixão. Fui morar com uns parentes distantes em Juazeiro. Era pobre, mas era vida. Trabalhava na roça, costurava para as mulheres da cidade, juntava uns tostões. Foi lá que conheci meu marido, João Bezerra. O nome fez alguns cangaceiros rirem baixo. Era o mesmo sobrenome do tenente que os perseguia. Donana percebeu e esclareceu. Não tem parentesco com o maldito volante, não. Meu João era homem de bem, filho de pequenos criadores. Nos casamos na igreja, fizemos uma festinha simples e ele conseguiu umas terras para a gente criar cabra e plantar milho. A mulher fez uma pausa, os olhos perdidos nas lembranças. Quando voltou a falar, a voz estava mais baixa, carregada de dor. Eram terras pequenas, mas eram nossas. Ficavam numa grota entre 2 morros, perto de Curaçá. Terra boa para plantio, com um riacho que nunca secava. João trabalhava de sol a sol, eu cuidava da casa e da plantação. Em 5 anos de casados, conseguimos juntar um pequeno rebanho e fazer uma casa de verdade, com paredes de tijolo e telha francesa. Lampião conhecia bem aquela história. Era o sonho de todo sertanejo pobre ter sua terra e viver do próprio suor. Mas também sabia como esses sonhos costumavam terminar quando os poderosos decidiam que queriam algo. O que aconteceu com suas terras? Coronel Mané Bezerra, esse sim, parente do tenente, decidiu que nossa grota dava jeito para as terras dele. Disse que precisava do pasto para gado e que ia comprar nossa propriedade. E vocês não quiseram vender? Pelo preço que ele ofereceu, era quase de graça. João disse que nossas terras valiam 5 vezes mais, que tínhamos escritura registrada e não éramos obrigados a vender. O coronel riu na cara dele e disse que ia dar um tempo para a gente repensar. Donana apertou o rosário entre os dedos, as lágrimas começando a escorrer silenciosas pelo rosto queimado de sol. 2 semanas depois, chegaram os jagunços. 10 homens armados, comandados por um cabra que chamavam de Zé Preto, invadiram nossa casa na madrugada, quebraram tudo, mataram nossas cabras na frente da gente, disseram que era só um aviso, que da próxima vez seria pior. O silêncio tomou conta do acampamento. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Maria Bonita se aproximou mais, pondo a mão no ombro da mulher em gesto de solidariedade. João ficou doido de raiva. Disse que não ia sair dali nem morto, que era nossa terra e íamos defendê-la. Comprou mais munição, consertou as cercas, ficava acordado a noite toda de espingarda na mão. Eu implorei para ele deixar para lá, pegar o dinheiro que o coronel oferecia e irmos embora. Disse que terra a gente arruma em outro lugar, mas vida só temos uma. Mas ele não ouviu. João era teimoso como uma mula empacada. Dizia que os pais dele tinham morrido para conseguir aquela terra, que não ia entregar de mão beijada para coronel nenhum. Passou a andar armado até para ir na venda. Dormia vestido com a espingarda do lado da cama. Lampião balançou a cabeça, reconhecendo na teimosia do marido de Donana a mesma fúria que o havia levado ao cangaço. A diferença é que João Bezerra estava sozinho, sem um bando de cabras dispostos a morrer por ele. 3 meses depois, os jagunços voltaram.
Dessa vez eram 15, todos bem armados. Chegaram de manhã cedo, cercaram a casa e Zé Preto gritou para João sair para conversar. A mulher fez uma pausa longa, como se precisasse de força para continuar. Quando voltou a falar, as palavras saíam entrecortadas pela emoção. Meu marido saiu com a espingarda na mão, pronto para a briga. Mas eles atiraram antes mesmo dele levantar a arma. 5 tiros no peito. João caiu ali mesmo no terreiro, com os olhos abertos olhando para o céu. Maria Bonita soltou um palavrão baixinho. Corisco cuspiu no chão e ajeitou o punhal na cintura. Os outros cangaceiros se entreolharam com expressões sombrias. E a senhora? Eles me arrastaram para perto do corpo do João. Zé Preto botou a boca do meu ouvido e disse: "Olha bem, mulher. É isso que acontece com quem desafia o coronel Mané Bezerra. Você vai ficar viva para contar a história, para todo mundo saber que não adianta bater de frente com os homens grandes." Donana enxugou o rosto com a barra do vestido preto e continuou: "Tocaram fogo na casa, mataram o resto dos animais, destruíram a plantação. Me deixaram lá no meio de tudo, com o corpo do meu marido e as cinzas da minha vida. Enterrei João com minhas próprias mãos e saí dali só com a roupa do corpo e este rosário que minha mãe me deu." O sol já estava alto quando a mulher terminou de contar sua história. Os cangaceiros permaneciam em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Lampião deu alguns passos, olhando para o horizonte onde as serras se perdiam na bruma do calor. "E por que veio me procurar, Donana? Por que não foi para a polícia, para o juiz, para os promotores?" A mulher riu com amargura, um riso seco como folha de mandacaru. "Capitão Lampião, o senhor sabe bem que pobre não tem justiça nesta terra. O coronel Mané Bezerra tem metade dos políticos no bolso e a outra metade com medo dele. A polícia não move um dedo contra os poderosos, e os juízes só fazem o que os coronéis mandam." Era verdade, e todos ali sabiam. O sertão vivia sob a lei dos grandes proprietários, onde a justiça se comprava com dinheiro e se impunha com bala. Por isso existia o cangaço. Era a única forma dos oprimidos terem voz. Passei 6 meses rodando de cidade em cidade, dormindo debaixo de ponte, pedindo esmola, procurando alguém que quisesse ouvir minha história. Nada. Até que um velho em Jeremoabo me disse: "Se você quer justiça de verdade, procure Lampião. Ele não tem medo de coronel e cobra na mesma moeda." A mulher se ajoelhou na terra vermelha, estendendo as mãos em súplica. "Vim pedir ao Senhor que faça justiça pela morte do meu João. Sei que não tenho dinheiro para pagar, não tenho ouro nem joia para dar. Só tenho esta dor aqui no peito e a vontade de ver o assassino do meu marido pagando pelo que fez." Lampião olhou para aquela mulher ajoelhada na sua frente e viu refletida a própria história. Também ele havia perdido o pai assassinado por jagunços de coronel. Também ele havia procurado justiça pelos meios oficiais e não encontrara nada além de portas fechadas e ouvidos moucos. A diferença é que ele tinha irmãos e amigos dispostos a pegarem armas. Donana estava sozinha no mundo. "Levante-se, mulher, ninguém se ajoelha para mim." Donana obedeceu, mas continuou com os olhos suplicantes fixos no rosto marcado do cangaceiro. "Onde fica as terras do coronel Mané Bezerra?" "Entre Curaçá e Juazeiro, numa fazenda grande que chamam de Estrela d'Alva. Ele tem mais de 100 vaqueiros, todos armados, e a casa grande é cercada por um muro alto com cacos de vidro por cima." Corisco se aproximou e cochichou alguma coisa no ouvido de Lampião. O chefe assentiu e voltou a atenção para a mulher. "Esse Zé Preto que matou seu marido, como é ele? Homem alto, meio calvo, com uma cicatriz que vai do olho esquerdo até a boca. Anda sempre de paletó preto e chapéu de feltro, mesmo no maior calor. É o braço direito do coronel, faz todo o serviço sujo." Volta Seca cuspiu e disse: "Conheço esse cabra. Já topei com ele em Feira de Santana, matador de aluguel,
assassino frio. Dizem que já derrubou mais de 20 homens. Pois vai derrubar o último, disse Lampião, ajeitando o chapéu na cabeça. Donana, a senhora vai ter sua justiça, mas vai ter que esperar um pouco. Tem uns acertos pendentes antes de cuidar do seu caso. Os olhos da mulher se iluminaram pela primeira vez desde que chegara ao acampamento. O senhor vai mesmo me ajudar? Dou minha palavra. Quem mata homem trabalhador para roubar terra vai pagar caro. Mas primeiro preciso resolver uns problemas com as volantes que estão no nosso encalço. Maria Bonita se aproximou e puxou Donana pela mão. Venha cá, mulher. Você tá com cara de quem não come direito há dias. Vou esquentar um café e preparar um pirão. Enquanto as duas mulheres se afastavam, Lampião reuniu seus cabras mais chegados. Corisco, Volta Seca, Mergulhão e Saracura se aproximaram, formando um círculo em volta do chefe. Que vocês acham dessa história? A mulher tá falando a verdade, disse Corisco. Vi muita gente inventar mentira para conseguir nossa ajuda, mas essa aí tem dor de verdade nos olhos. Concordo, falou Mergulhão. E além disso, esse coronel Mané Bezerra é parente do tenente que tá nos perseguindo. 2 pedradas numa cajazeira só. Volta Seca coçou o queixo e acrescentou. Conheço as terras dele. Fazenda grande, muita gente armada, mas nada que a gente não possa resolver. O problema é que fica longe daqui e as volantes vão estar no nosso encalço. Lampião ficou pensativo por um momento, calculando distâncias e riscos. Era verdade que atacar a fazenda do coronel seria perigoso, mas também era uma oportunidade de mostrar que o cangaço protegia os fracos contra os poderosos. Isso aumentaria o respeito do povo e traria novos recrutas para o bando. Saracura. Você conhece bem essas terras da Bahia. Quanto tempo para chegar na fazenda Estrela d'Alva? Uns 5 dias cavalgando pesado, meu capitão. Mas se formos devagar, evitando as estradas principais, leva 1 semana. E para voltar? A mesma coisa, só que na volta vamos estar sendo perseguidos por tudo quanto é volante da região. Lampião assentiu, já traçando o plano na cabeça. Conhecia bem a mentalidade dos coronéis. Achavam que eram intocáveis, que podiam fazer o que quisessem com os pobres. Era hora de mostrar que estavam enganados. Vamos fazer assim. Descansamos hoje. Aproveitamos para limpar as armas e contar munição. Amanhã de madrugada começamos a viagem. Mas antes, Volta Seca, você vai descer até Juazeiro para saber mais sobre esse coronel e seus jagunços. Certo, meu capitão. Que tipo de informação o senhor quer? Quantos homens ele tem, onde ficam as guaritas, qual o melhor caminho para chegar na fazenda sem ser visto? E, principalmente, onde esse Zé Preto costuma andar. O rapaz assentiu e já se preparava para partir quando Lampião o segurou pelo braço. E cuidado para não ser reconhecido. Se descobrirem que você é do meu bando, vão reforçar a segurança e nossa surpresa vai para o espaço. Enquanto isso, Maria Bonita conversava com Donana perto do fogo onde esquentava o café. A mulher comia vorazmente um pedaço de charque com farinha, mostrando que realmente estava passando fome. Há quanto tempo você não come direito? Perguntou Maria Bonita. Uns 3 dias. Só uns pedaços de rapadura que um vaqueiro me deu na estrada. E onde você tem dormido? Debaixo de árvore, em ruína de casa velha. Às vezes algum cristão de bom coração deixa eu passar a noite na cozinha. Maria Bonita balançou a cabeça compadecida. Ela própria conhecia bem os rigores da vida no sertão, mas pelo menos tinha o bando para protegê-la. Uma mulher sozinha estava sempre à mercê dos perigos. Você tem família em algum lugar? Alguém que possa ajudar? Não sobrou ninguém. Os parentes que me acolheram em Juazeiro morreram de febre amarela no ano passado. Desde então, é só eu e Deus. E o que pretende fazer depois que Lampião resolver seu caso? Donana parou de comer e ficou olhando para o fogo que crepitava baixinho. Não sei. Nunca pensei nisso. Desde que enterrei João,
Só conseguia pensar em ver os assassinos dele pagando pelo que fizeram. Depois disso, Deus dirá. Maria Bonita entendeu perfeitamente. Ela própria havia passado por situação parecida quando decidiu seguir Lampião. Às vezes, a vida virava de cabeça para baixo de tal forma que só restava seguir adiante, um dia de cada vez. Se quiser, pode ficar conosco por um tempo. Sei que vida de cangaceiro não é fácil, mas pelo menos você não vai passar fome nem dormir no relento. Os olhos de Dona Ana se encheram de lágrimas de gratidão. A senhora faria isso por mim, mesmo sem me conhecer? Mulher ajuda mulher, principalmente no sertão. Aqui a gente precisa se unir para sobreviver. Naquele momento, Lampião se aproximou das duas. Tinha uma expressão séria, mas seus olhos pequenos mostravam uma determinação férrea. Dona Ana, vou mandar um dos meus homens para a cidade para saber mais sobre esse coronel e os jagunços dele. Enquanto isso, você fica aqui descansando. Vai precisar de força para o que vem pela frente. O que o senhor está planejando? Ainda não posso adiantar nada, mas garanto uma coisa. A morte do seu marido não vai ficar barata. A mulher segurou a mão de Lampião com as duas suas, apertando com força. Que Deus abençoe o senhor, capitão, e que Nossa Senhora Aparecida proteja o senhor e seus homens. Lampião acenou com a cabeça e se afastou. Não era homem de muita conversa, principalmente quando estava planejando alguma ação. Preferia ficar sozinho, organizando os detalhes na cabeça, calculando cada movimento. O resto do dia passou tranquilo no acampamento. Os cangaceiros limparam as armas, costuraram as roupas rasgadas, alguns tocaram sanfona e cantaram para passar o tempo. Dona Ana ajudou Maria Bonita a preparar o jantar, sentindo-se útil pela primeira vez em meses. Quando anoiteceu, Volta Seca partiu montado num cavalo ligeiro em direção a Juazeiro. Levava roupas comuns e alguns tostões para se passar por vaqueiro procurando trabalho. Era jovem e esperto. Sabia como se misturar com o povo sem despertar suspeitas. Lampião passou a noite acordado, caminhando pelo acampamento, verificando as sentinelas, olhando as estrelas. Maria Bonita o conhecia bem e sabia que ele estava assim quando algum plano grande fervilhava na cabeça. Deixou o homem quieto, sabendo que ele falaria quando estivesse pronto. Na madrugada seguinte, antes mesmo dos galos cantarem, Volta Seca estava de volta. Vinha com informações preciosas sobre a fazenda Estrela d'Alva e seus defensores. E então? Perguntou Lampião, ainda meio sonolento. Consegui conversar com uns vaqueiros numa bodega. O coronel Mané Bezerra tem mesmo uns 100 homens trabalhando para ele, mas nem todos são jagunços. A maioria é vaqueiro comum, que só pega em armas se for para defender o gado. E os jagunços de verdade? Uns 20, comandados por esse Zé Preto. Ficam numa casa separada, perto da sede da fazenda. São todos cabras perigosos, matadores experientes. Lampião assentiu, fazendo as contas na cabeça. 20 jagunços era um número considerável, mas nada que seu bando não pudesse enfrentar se atacasse de surpresa. Conseguiu descobrir a rotina deles? Zé Preto costuma ir na cidade toda quinta-feira para resolver negócios do coronel. Leva sempre 2 ou 3 cabras com ele, deixa o resto guardando a fazenda. Hoje é terça. Se partirmos agora, chegamos lá quinta de manhã, bem na hora que ele estiver saindo. Volta Seca sorriu, percebendo onde o chefe queria chegar. O senhor está pensando em pegar ele na estrada? Exatamente. Mais fácil do que invadir a fazenda e enfrentar todos os jagunços juntos. Corisco, que havia escutado a conversa, se aproximou. Boa ideia, meu capitão. Matamos o cachorro e deixamos o recado para o dono. Não, disse Lampião, balançando a cabeça. Vamos pegar o Zé Preto vivo. Quero que ele confesse na frente do coronel que matou o marido da Dona Ana. Só depois é que vamos acertar as contas. Maria Bonita, que também estava ouvindo, franziu a testa. Virgulino, isso é muito arriscado.
Se deixarmos ele vivo, pode escapar e avisar os outros. Confie em mim, Maria. Tenho um plano que vai dar certo. Donana se aproximou do grupo, ainda com os olhos inchados de sono. Vocês vão mesmo atrás dos assassinos do meu João? Sim, respondeu Lampião. Prepare-se para a viagem. Você vem conosco. Eu? Mas, capitão, não sei andar a cavalo, não sei atirar. Não precisa saber. Só precisa estar lá, na hora que o Zé Preto confessar o crime. Ele precisa olhar nos seus olhos e lembrar do que fez. A mulher engoliu em seco, percebendo que estava prestes a se envolver numa aventura perigosa. Mas a vontade de ver justiça sendo feita falou mais alto que o medo. Vou com vocês. Mesmo que seja para morrer, vou estar lá quando aquele desgraçado pagar pelo que fez. Lampião sorriu pela primeira vez, desde que a mulher havia chegado ao acampamento. Era esse tipo de coragem que ele respeitava. A coragem de quem não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Em menos de 1 hora, o bando estava pronto para partir. Eram 15 cangaceiros ao todo, todos montados em cavalos ligeiros e bem armados. Donana ia numa mula mansa, emprestada por Maria Bonita, que cavalgava ao lado dela para dar segurança. Deixaram as serras da Chapada do Sertão quando o sol ainda era apenas uma promessa no horizonte. À frente ia Lampião, seguido por Corisco e Volta Seca. Atrás vinham os outros cangaceiros em fila indiana e, por último, Maria Bonita e Donana, protegidas pela retaguarda. A viagem seria longa e perigosa, mas todos estavam determinados. Iam fazer justiça à moda do sertão, olho por olho, dente por dente. O sangue de João Bezerra seria cobrado com juros, e o coronel Mané Bezerra aprenderia que nem todo pobre se deixa pisar. Enquanto cavalgavam pela Caatinga, Donana olhava para trás uma última vez, vendo as serras se perdendo na distância. Estava deixando para trás a vida de viúva miserável que levara nos últimos meses. À frente, esperava o acerto de contas com os assassinos do marido. Não sabia ainda que aquela jornada mudaria não apenas sua vida, mas também o destino de muitas outras pessoas no sertão bárbaro do Nordeste. 3 dias depois de partir da Chapada do Sertão, o bando de Lampião já estava nas proximidades de Curaçá. Haviam cavalgado por trilhas esquecidas, dormido em grotas escondidas e evitado qualquer contato com estranhos. Donana suportara a viagem melhor do que esperavam, mostrando uma resistência que só as mulheres do sertão possuíam. Na manhã da quinta-feira, Lampião ordenou que o grupo se escondesse numa mata de mandacarus, que ficava a uns 2 quilômetros da estrada principal. Dali podiam observar a movimentação sem serem vistos, enquanto esperavam Zé Preto aparecer. Volta Seca, você tem certeza que ele passa por aqui? Tenho sim, meu capitão. É o único caminho da fazenda para a cidade, e segundo os vaqueiros, ele sempre sai na quinta de manhã cedo. Lampião acenou e distribuiu os homens pela mata. Corisco e Mergulhão ficaram numa elevação que dominava a estrada. Saracura e Ponto Fino se esconderam atrás de umas pedras grandes. Os outros se espalharam de forma que pudessem cercar qualquer grupo que passasse. E se vier muita gente com ele? Perguntou Criança, um cangaceiro jovem que estava no bando há apenas 6 meses. Não vai vir, respondeu Lampião. Homem como Zé Preto é arrogante. Acha que ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Deve vir só com 2 ou 3 jagunços, no máximo. Maria Bonita ficou com Donana numa grota mais afastada, onde estariam seguras durante o confronto. A viúva estava nervosa, as mãos tremendo enquanto apertava o rosário. Calma, mulher, disse Maria Bonita. Tudo vai dar certo. Meu homem nunca falhou numa emboscada. Não é medo de morrer que eu tenho. É medo de ver aquele desgraçado escapar de novo. Não vai escapar. Conhecendo Virgulino como conheço, ele já tem tudo planejado na cabeça.
O sol subia devagar no céu azul do sertão quando ouviram o primeiro barulho de cascos na estrada. Volta Seca fez um assovio baixinho. Era o sinal combinado. Lampião respondeu com outro assovio e todos se prepararam. Pela estrada vinha um grupo de 4 cavaleiros. Na frente, montado num cavalo baio, um homem alto de paletó preto e chapéu de feltro. Mesmo à distância, dava para ver a cicatriz que cortava o rosto do olho até a boca. Era Zé Preto, exatamente como Donana havia descrito. Atrás dele vinham 3 jagunços, todos armados com rifles e revólveres. Cavalgavam devagar, conversando e rindo, sem suspeitar que a morte os espreitava entre os mandacarus. Lampião esperou que chegassem bem no meio da emboscada antes de dar o sinal. Quando os cavaleiros estavam a uns 50 metros da mata, o grito ecoou pela manhã. "Alto aí! É o cangaço!" Os 4 homens puxaram as rédeas, assustados. Zé Preto foi o primeiro a reagir, sacando o revólver e procurando um alvo. Mas já era tarde. Estava cercado por todos os lados. "Larguem as armas e desmontem!" gritou Corisco, apontando o rifle na direção do grupo. Um dos jagunços, mais desesperado ou mais corajoso, tentou fugir esporando o cavalo. Mergulhão não hesitou. Um tiro certeiro derrubou o homem da cela. Os outros 2 largaram as armas imediatamente e ergueram as mãos. Zé Preto, porém, continuava com o revólver na mão, olhando para todos os lados como um animal encurralado. "Você é Zé Preto, jagunço do coronel Mané Bezerra?" perguntou Lampião, saindo de trás de uma moita de Jurema. "Sou, e você deve ser o famoso Lampião. O que quer comigo?" "Acertos de contas. Largue essa arma e desça do cavalo." "Vou descer, mas não largo a arma. Homem como eu não se entrega vivo." Lampião sorriu friamente. "Você vai largar sim, porque se não largar, eu mato primeiro seus 2 companheiros e depois você. E aí não vai poder se defender." O jagunço olhou para os 2 homens que restavam, percebendo que realmente não tinha escolha. Com má vontade, jogou o revólver no chão e desmontou. "Amarrem os 2, ordenou Lampião, apontando para os jagunços sobreviventes. "E tragam a mulher." Alguns minutos depois, Maria Bonita conduzia Donana até onde estava o prisioneiro. Quando a viúva viu o assassino do marido, o sangue subiu à cabeça e ela se lançou contra ele com as unhas à mostra. "Desgraçado! Assassino! Matou meu João sem dó nem piedade." Corisco a segurou pelos braços antes que alcançasse Zé Preto. "Calma, mulher. Ainda não é a hora." O jagunço olhou para Donana com desprezo. "Ah, você é a viúva do João Bezerra. Pensei que já tinha morrido de desgosto." "Não morri não, seu canalha. Estou aqui para ver você pagar pelo que fez." "Pagar? Eu só cumpri ordens. Seu marido, que foi teimoso, não quis vender as terras quando foi pedido com educação." Lampião se aproximou do prisioneiro, os olhos pequenos brilhando de raiva. "Então você confessa que matou João Bezerra?" "Claro que matei. E mataria de novo se fosse preciso. Homem que não conhece seu lugar tem que aprender na bala." "Pois você acabou de assinar sua sentença de morte." Zé Preto deu de ombros, fingindo indiferença. "Todo mundo morre um dia, Lampião. Pelo menos eu morro sabendo que servi homens de bem, não saqueando e aterrorizando gente honesta como você faz." "Homens de bem?" Lampião riu com amargura. "Coronel que manda matar pobre para roubar terra é homem de bem? Você tá mais doido que eu pensava. O coronel Mané Bezerra é um dos homens mais ricos e respeitados da região. Tem terras, gado, influência política. Vocês são apenas bandidos sem lei nem rei. E por isso mesmo é que vamos acabar com ele. Corisco, amarre esse cabra numa árvore. Quero que ele veja bem o que vai acontecer com a fazenda do patrão dele." Enquanto Corisco amarrava o prisioneiro num mandacaru grande, Lampião reuniu seus homens para explicar o resto do plano. "Agora vamos para a fazenda Estrela d'Alva. Com Zé Preto fora de combate, a defesa ficou mais fraca. Vamos atacar de manhã cedo, quando os vaqueiros estiverem saindo para o pasto."
E o coronel? Perguntou Volta Seca. O coronel vai ter uma conversa comigo. Quero que ele olhe nos olhos da Donana e peça perdão pelo que mandou fazer. Só depois é que vamos acertar as contas. Saracura balançou a cabeça. Capitão, conhecendo os coronéis como conheço, esse homem nunca vai pedir perdão. Vai preferir morrer. Então vai morrer, mas primeiro vai ter que ouvir tudo o que eu tenho para falar. Os 2 jagunços capturados foram soltos depois de Lampião dar o recado. Voltem para a fazenda e digam para o coronel Mané Bezerra que Lampião está vindo cobrar a morte de João Bezerra. Se ele for esperto, entrega as terras roubadas para a viúva e some daqui. Se não for, vai encontrar comigo cara a cara. Os homens montaram nos cavalos e partiram galopando em direção à fazenda, apavorados. Sabiam que levar aquela notícia ao patrão era quase como assinar a própria sentença de morte, mas ficar ali com o Lampião seria pior ainda. E agora? Perguntou Donana, olhando para Zé Preto amarrado no mandacaru. Agora esperamos até de manhã. Vamos acampar aqui mesmo e partir para o ataque quando o sol nascer. A noite passou devagar para todos no acampamento improvisado. Donana não conseguiu pregar o olho, imaginando como seria o encontro com o coronel que havia ordenado a morte do marido. Os cangaceiros dormitaram em turnos, sempre mantendo alguém de guarda. Zé Preto passou a madrugada toda acordado, amarrado no mandacaru, sendo picado pelos espinhos toda vez que tentava se mexer. De vez em quando soltava uma praga ou ameaçava os cangaceiros, mas ninguém lhe dava atenção. Quando o primeiro clarão da manhã apareceu no horizonte, Lampião acordou o bando. Levantem, meus cabras, chegou a hora de fazer justiça. Deixaram Zé Preto amarrado no mandacaru. Voltariam para buscá-lo depois. A fazenda Estrela d'Alva ficava a apenas 1 hora de cavalgada dali, e todos queriam chegar antes que os vaqueiros saíssem para o trabalho. A propriedade do coronel Mané Bezerra era realmente impressionante. Estendia-se por várias léguas de terra boa, com pastos verdejantes e açudes bem cuidados. A casa grande ficava no centro de tudo, cercada por um muro alto com cacos de vidro no topo, exatamente como Donana havia descrito. Lampião estudou a situação de uma colina próxima. Podia ver vários vaqueiros se movimentando pelos currais, preparando-se para sair com o gado. Perto da casa grande, alguns jagunços montavam guarda, mas pareciam menos alertas sem a presença de Zé Preto. Mergulhão, leve 3 homens e cerquem a casa pelos fundos. Corisco, você fica com outros 3 na frente do portão. O resto vem comigo. E eu? Perguntou Donana. Você fica aqui com Maria Bonita até eu chamar. Quando tudo estiver controlado, vou querer que entre na casa para falar com o coronel. O ataque começou com o nascer do sol. Os cangaceiros desceram das colinas como diabos saídos do inferno, gritando e atirando para o alto. Os vaqueiros, que não eram pagos para lutar, largaram tudo e correram. Alguns jagunços tentaram resistir, mas foram rapidamente dominados pela superioridade numérica e pela surpresa do ataque. Em menos de meia hora, a fazenda Estrela d'Alva estava completamente dominada pelo cangaço. Lampião mandou arrombar o portão da casa grande e entrou seguido por seus homens. Encontraram o coronel Mané Bezerra na sala principal, sentado numa poltrona de couro, com um rifle atravessado no colo. Era um homem de uns 60 anos, gordo e calvo, com bigode grisalho e olhos pequenos e cruéis. Ao lado dele estava a mulher, uma senhora pálida e assustada que se benzia compulsivamente. "Coronel Mané Bezerra?" perguntou Lampião, tirando o chapéu numa ironia. "Sou eu, e você deve ser o bandido Lampião, o que quer na minha casa. Vim cobrar uma dívida de sangue. Não devo nada a ninguém. Sou homem honrado, pago tudo o que devo." Lampião riu alto. "Honrado? Homem que manda matar trabalhador para roubar terra é honrado? Não sei do que está falando." "Não sabe? Então vou refrescar sua memória. Corisco, vá buscar a mulher." Alguns minutos depois,
Donana entrava na sala da casa grande. Quando viu o coronel, seus olhos se encheram de ódio e ela apontou o dedo na direção dele. É esse aí, é esse desgraçado que mandou matar meu João. O coronel olhou para a mulher de preto e seu rosto empalideceu. Reconheceu a viúva do homem que havia mandado assassinar meses atrás. Coronel, disse Lampião, esta mulher veio me pedir justiça. Diz que o senhor mandou seus jagunços matarem o marido dela para roubar as terras do casal. Isso é mentira. Nunca mandei matar ninguém. Seu jagunço Zé Preto já confessou tudo. Disse que matou João Bezerra por suas ordens. Zé Preto? Onde ele está? O que fizeram com ele? Está amarrado num mandacaru, esperando para morrer. Mas antes disso, quero que o senhor faça uma coisa. O quê? Quero que peça perdão para essa mulher pelo que mandou fazer. Quero que reconheça que cometeu um crime e que as terras roubadas pertencem a ela. O coronel se levantou da poltrona, o peito estufado de indignação. Jamais! Não vou me humilhar diante de uma cabocla qualquer. Sou o coronel Mané Bezerra, descendente dos primeiros colonizadores desta terra. Não devo satisfação a ninguém. Então vai morrer orgulhoso, disse Lampião, puxando o revólver. Nesse momento, a mulher do coronel se jogou nos pés de Donana. Pelo amor de Deus, perdoe meu marido. Ele é orgulhoso demais para pedir perdão, mas eu peço em nome dele. Por favor, não deixe que o matem. Donana olhou para aquela mulher chorando aos seus pés e sentiu uma estranha sensação no peito. Era a primeira vez em meses que alguém implorava a ela, que alguém a tratava como se tivesse poder sobre a vida e a morte. Levante-se, senhora, disse ela, com voz firme. Não é comigo que seu marido tem que se acertar, é com Deus. Lampião mantinha a arma apontada para o coronel, esperando algum sinal de arrependimento. Mas o homem continuava empinado, recusando-se a reconhecer o erro. Última chance, coronel. Peça perdão e entregue as terras da viúva. Prefiro morrer como quiser. O tiro ecoou pela casa grande e Coronel Mané Bezerra caiu pesadamente no chão de ladrilhos portugueses. Sua mulher soltou um grito agudo e se jogou sobre o corpo, chorando e se lamentando. Donana olhou para o cadáver do homem que havia ordenado a morte do marido e não sentiu a satisfação que esperava. Havia apenas um vazio estranho no peito, como se a vingança não fosse suficiente para preencher o buraco deixado pela perda. Está feito, disse Lampião, guardando a arma. Agora só falta o Zé Preto. Saíram da casa grande, deixando a viúva chorando sobre o marido morto. Do lado de fora, os cangaceiros tinham juntado todos os jagunços que não fugiram. Eram apenas 7, todos desarmados e apavorados. O que fazemos com eles? Perguntou Corisco. Soltem todos, menos um. Escolham o mais esperto para levar um recado. Apontaram para um cabra magrelo que parecia menos assustado que os outros. Você vai voltar para a cidade e contar para todo mundo o que aconteceu aqui. Vai dizer que Lampião fez justiça pela morte de João Bezerra e que qualquer coronel que maltratar pobre vai ter o mesmo destino. O homem acenou com a cabeça, ansioso para sair dali vivo. E mais uma coisa, acrescentou Lampião. Digam para a viúva do coronel que todas as terras que pertenciam a João Bezerra agora são da Donana de novo. Se alguém tentar tomar, vai ter que se haver comigo. Voltaram para onde haviam deixado Zé Preto amarrado. O jagunço estava semiconsciente, picado pelos espinhos e queimado pelo sol. Quando viu Lampião se aproximando, tentou endireitar o corpo. Mataram o coronel? Perguntou com voz rouca. Matamos, e agora chegou sua vez. Podem me matar, mas não vão acabar comigo. Tem muito jagunço por aí pronto para vingar minha morte. Pode ser, mas você não vai estar vivo para ver. Lampião não perdeu tempo com cerimônias. Um tiro na testa e Zé Preto tombou para frente, morto. Donana olhou para o corpo do assassino do marido e finalmente sentiu que a justiça havia sido feita.
Agora sim acabou, murmurou ela. Mas Lampião balançou a cabeça. Não, Donana, agora é que começa. A partir de hoje você é inimiga de todos os coronéis da região. Eles vão querer se vingar do que aconteceu aqui. E o que eu faço? Pode vir conosco. Maria Bonita já disse que você é bem-vinda no bando. Donana olhou para os cangaceiros montados, para as armas, para toda aquela vida de perigo e violência. Depois olhou para trás, para as terras que agora eram suas de novo, para a vida pacata de viúva trabalhadora que podia recomeçar. Obrigada, capitão, mas acho que vou ficar. As terras do meu João estão me esperando. Tem certeza? Não vai ser fácil se defender sozinha. Não vou estar sozinha. Tem muito pobre nesta região que sofre na mão dos coronéis. Agora que viram que é possível fazer justiça, talvez se animem a lutar também. Lampião sorriu e estendeu a mão para a mulher. Nesse caso, que Deus a proteja, dona Ana Bezerra. E se precisar da gente de novo, é só mandar chamar. A viúva apertou a mão calejada do cangaceiro e sentiu uma força estranha passando entre os dois. Era a força de quem não se curvava diante da injustiça, de quem preferia morrer em pé a viver de joelhos. O bando partiu, deixando Donana sozinha entre os dois corpos. Ela os olhou por um longo momento, depois pegou uma pá que encontrou perto dali e começou a cavar 2 covas rasas. Mesmo sendo inimigos, eram cristãos e mereciam sepultura. Quando terminou de enterrar os mortos, Donana montou na mula e seguiu em direção às terras que agora eram suas de novo. Tinha muito trabalho pela frente: reconstruir a casa queimada, cercar a plantação, comprar novas cabras, mas pela primeira vez em meses sentia esperança no coração. Atrás dela, a fumaça ainda subia da fazenda Estrela d'Alva, onde os cangaceiros haviam ateado fogo nos barracões dos jagunços antes de partir. Era o sinal para todo o sertão de que a justiça havia sido feita, de que nem todo-poderoso era intocável. Enquanto cavalgava pela Caatinga, Donana pensou no marido enterrado na grota entre os 2 morros. Agora podia voltar lá, cuidar do túmulo, plantar flores sobre a sepultura. João Bezerra havia sido vingado e sua terra estava livre de novo. O sol se punha no horizonte quando a viúva chegou às terras recuperadas. A casa estava em ruínas, os currais quebrados, a plantação tomada pelo mato. Mas era sua terra, conquistada com sangue e suor, e agora ninguém mais podia tirá-la dali. Desmontou da mula e caminhou até onde ficava o túmulo do marido. Ajoelhou-se na terra vermelha e começou a rezar, enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu do sertão. João, meu bem, consegui. Os assassinos pagaram pelo que fizeram, e nossa terra está livre de novo. Agora posso recomeçar, construir tudo novo. Você pode descansar em paz. O vento balançou os galhos secos da caatinga, como se fosse a resposta do marido morto. Donana se levantou, enxugou os olhos e olhou para o horizonte onde Lampião e seu bando haviam desaparecido. Sabia que outros coronéis viriam, que outras lutas a esperavam. Mas agora era diferente. Não estava mais sozinha e desamparada. Havia provado que era possível enfrentar os poderosos e vencer. E se outros pobres seguissem seu exemplo, talvez um dia o sertão fosse realmente livre. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dona Ana Bezerra dormiu em paz. Sonhou com campos verdes, com cabras gordas pastando, com uma casa nova erguida sobre os alicerces da antiga. Sonhou com justiça feita e com a esperança renascendo no coração ressecado do sertão. E em algum lugar da Caatinga, Lampião e seu bando continuavam sua jornada sem fim, levando a lei do cangaço para onde a justiça oficial não chegava. Porque no sertão bárbaro do Nordeste, às vezes, só a bala podia falar mais alto que a injustiça.
A história de Donana, a viúva que pediu justiça, correria de boca em boca pelas feiras e mercados, pelas casas de farinha e currais de gado. E outros oprimidos se lembrariam de que nem todo poderoso era intocável, de que às vezes bastava coragem para mudar o destino. O sertão continuaria seco e áspero, mas para alguns poucos corajosos, a esperança havia brotado como flor de mandacaru depois da primeira chuva.